pessoal, então na aula de hoje nós vamos ver sobre a molécula de DNA. Essa molécula é extremamente importante e ela regula todas as funções do indivíduo. Então, o que quer dizer DNA? DNA é o ácido desoxirribonucleico, então é o nome que se dá para o DNA, a sigla está em inglês, né? E DNA é a molécula da vida. Por que é a molécula da vida? O que isso quer dizer? Quer dizer que ela carrega a informação genética do indivíduo. Então, tudo que nós somos, como nossa composição, nossa estrutura, tudo vem já direcionado no nosso DNA. Esse DNA, ele é passado de geração após geração e ele é herdado dos nossos pais. Então, por isso que a gente muitas vezes é semelhante aos pais, né, ou mais a um pai ou a mãe, e a gente sempre herda o DNA, metade dos 50% do pai, 50% da mãe. Então, isso diz toda a nossa informação genética, ela vem sendo passada de geração após geração dentro da família. Isso serve para qualquer organismo vivo, né? Uma coisa interessante é que o DNA de um indivíduo, ele nunca é igual ao de outro, exceto para os gêmeos univitelinos, que têm o mesmo DNA. Então, isso quer dizer que aquela impressão digital que a gente tem, por exemplo, na palma das mãos, a gente também consegue fazer com o DNA, porque o DNA ele é único. Então, a gente consegue identificar pessoas, desvendar crimes, identificar paternidade através do DNA, porque ele é único de cada indivíduo. Só tem essa exceção que é dos gêmeos univitelinos, que daí eles não conseguem ser identificados pelo DNA, porque eles têm o mesmo DNA contido no organismo. Então, essa molécula de DNA, ela é composta por uma dupla hélice, né? A gente representa graficamente desta forma. Essa dupla hélice, ela é desta forma para proteger o DNA, para proteger a informação genética que consta dentro do DNA, e existe uma ligação entre as duas cadeias que ela é feita por pontes de hidrogênio. É um tipo de ligação química que une uma fita à outra. Então, essa conformação genética do DNA dupla hélice tridimensional, ela serve para compactar o DNA, porque o nosso DNA ele é bastante comprido e ele tem que caber dentro de uma célula que é bem pequena. Então, para ele compactar, ele é feito em dupla hélice e, além disso, ele é enrolado várias vezes por um monte de moléculas, umas proteínas que a gente chama de histonas, que ajudam a compactar o DNA e tem outras funções bem importantes. O DNA ele é composto por nucleotídeos. O que são nucleotídeos? É a parte básica do DNA. Então, o nucleotídeo ele é formado sempre por 3 partes. Ele é composto por um açúcar, que no caso do DNA é uma pentose, porque tem 5 carbonos, né? E no DNA o nome do açúcar é desoxirribose. Então, os 5 carbonos do DNA estão compostos dessa forma. O carbono 1 sempre próximo ao grupamento, nesse caso a base nitrogenada, e o segundo carbono, o terceiro, o quarto e o quinto carbono, ele está ligado ao grupamento fosfato. Aqui a gente tem uma molécula de oxigênio. Então, aqui está os 5 carbonos do DNA e aqui o açúcar, que é a desoxirribose. Nós também temos no nucleotídeo, que faz parte do DNA, uma das 4 bases nitrogenadas, que pode ser a adenina, timina, citosina ou a guanina. Depende do nucleotídeo que a gente está falando. E além disso, a gente tem um grupamento fosfato ligado nessa molécula que a gente chama de nucleotídeo. Então, o nucleotídeo é como se fossem as pequenas partes que compõem o DNA. Então, um DNA ele é formado por pares de nucleotídeos, porque a gente tem 2 fitas, né? Então, aqui é como a gente tivesse uma fita e aqui ao lado a outra fita. Então, a gente tem sempre centenas de pares de nucleotídeos que compõem o nosso DNA. Onde está localizado o DNA? Então, o DNA está localizado no núcleo, nos eucariotos, né? Eucariotos são plantas, animais, fungos, protozoários, ou, no caso dos procariontes, ele fica disperso no citoplasma. Então, aqui a gente tem uma exemplificação de uma célula procarionte, uma célula primitiva de uma bactéria, né? Uma alga azul, é onde o DNA ele fica solto no citoplasma, disperso. Nós, seres eucariontes, a gente é mais evoluído e a gente tem o DNA protegido dentro do núcleo. Então, a gente tem uma membrana que protege o DNA do resto da célula. Isso nos dá a condição de ser mais evoluídos que o ser
procarionte. Então, na aula de hoje a gente viu sobre o DNA e na próxima aula a gente vai ver mais coisas sobre essa maravilhosa molécula.